E aí galera, tranquilo? Bora pra... Esqueci de desligar o ventilador aqui. Bora para mais um vídeo? Neste vídeo aqui eu vou complementar a informação do vídeo anterior, que é sobre os tipos de variáveis, né? E vou explicar um pouquinho sobre a diferença entre uma linguagem fortemente tipada e uma fracamente tipada. Então vamos lá. Por exemplo, aqui no nosso curso Java, né, nessa daqui, eu vou explicar um pouco mais sobre as operações. Então, por exemplo, como que eu declaro uma variável? Para poder entender essa parte de declarar a variável, preciso também saber um pouco sobre tipos de variáveis, pelo menos aqui no Java. Mas vamos por partes. Como que eu declaro uma variável? Eu declaro uma variável da seguinte forma. Eu declaro da seguinte forma. Eu coloco o quê? Eu coloco o tipo, ok? Tem que colocar visibilidade também, mas ainda não vou entrar nessa parte. O tipo, o nome e, se quiser, o valor. Ok? Então, tem aqui tipo, o nome e o valor. Então, por exemplo, quais são os tipos de variáveis primitivas, né? Variáveis, que são os dados, na verdade, mas eu vou colocar como variáveis também. Primitivos, que são os primeiros. Neste caso aqui eu tenho um int. Por exemplo, eu tenho aqui um número inteiro. O número inteiro, por exemplo, é o número 10. Ok? Então, veja que aqui eu tenho o nome, eu tenho o tipo, eu tenho o nome dele, eu tenho uma atribuição que nós colocamos com igual e colocamos aqui o valor ao qual nós colocamos na própria variável. Então, quando nós estamos tratando sobre int, por exemplo, long, né? Longo igual a, por exemplo, um número bem maior. Aqui, muito largo. Então, você tem um limite ao qual você pode colocar aqui, que eu não lembro o limite de cabeça, mas é um número grande que a gente pode colocar, maior do que um inteiro. Por isso que para cada necessidade nós temos uma variável diferente. Então, aqui nós temos os números inteiros, ok? Então, por exemplo, se eu pegasse aqui, e aqui eu posso colocar um L, que é para mostrar que é um número longo. Veja que mesmo colocando uma letra aqui na frente, ele interpreta que é um número, ok? Então vamos lá, só para um exemplo, o system out println, e veja que, por exemplo, se eu colocar inteiro mais inteiro, e eu executar o play aqui, ele dá 20. Mas o valor da variável não muda. Mesmo que eu colocasse, sei lá, mais 50 aqui, com esse tipo de operação, eu não estou reatribuindo para a variável. Eu não estou fazendo isso. Eu estou simplesmente estou simplesmente realizando uma operação e o valor dessa variável não muda. Ok, nós já sabemos aqui um determinado cálculo. Só que se porventura eu pegasse aqui inteiro, por exemplo, eu dividisse por 3. Dividisse por 3. Vai dar 3. Mas veja que o certo não é dar 3, é 3,333333. Quando nós estamos tratando de operação com números inteiros, seja ele um int ou um long, ele não é um número real, então ele não vai colocar um vírgula na frente. Aí nós temos que tratar com os números reais, que nós estamos tratando neste caso do float, ok? Flutuante é triste. Que, por exemplo, é 3.45. Veja que aqui eu uso ponto. Eu não coloco o vírgula. Ok? E aqui, converter 3.35 em float. Ok? Que aí ele vai reclamar ou desse jeito, ou aqui. Eu posso colocar um F na frente, que aí ele já converte para o tamanho certo. E eu posso colocar o dobro, né? Eu vou colocar, sei lá, 3.56. Qual que é a diferença entre os dois? O ponto flutuante ele tem um determinado número, ele vai até uma escala e o double vai até outra. Então vamos lá, continuando aqui. Então agora, se eu fizer, por exemplo, o 3.0 aqui, por exemplo, eu pegar aqui o dobro, eu dividir por 3, qual vai ser o resultado? Vai ser 1. Então, se eu pegar aqui 10, 103 não, 10, por exemplo, vai dar 3,33. Se eu usar o flutuante,
flutuante, por exemplo, eu fizer aqui de novo, vai dar 1,15. Veja que ele diminuiu. Por quê? Porque aqui tem um 3, eu quero um 10.0f. Aqui, ó, 3,33. Beleza? Tem essa diferença também. Quais são os outros tipos de dados que nós temos aqui? Podemos ver aqui no próprio documentação da própria Oracle, que é quem, vamos dizer assim, toma conta do Java. Temos aqui, ó, byte, ok, que é um tamanho de 8 bits, que vai do valor menos 128 até o 127. Um short, que é um pouquinho maior, que são 16 bits, que vai do menos 32 ao mais 32. Não sei se vocês já jogaram jogos mais antigos, né? Jogos mais antigos, principalmente de RPG, que você tinha um tamanho máximo de atributo, né? Sei lá, o atributo chegava até os 200 e pouco, era por causa disso aqui, ok? Então, por exemplo, tem aqui um int, que vai do menos 2,31 ao 2,31, ok? Então, temos vários valores também, dependendo do tipo de versão. Temos o long também, que é um número bem maior. Temos o float, temos o double, temos o boolean e temos o char. O char, ele é o quê? Ele é caractere. Então, por exemplo, o A, o B, o C, o D, o E, nada de um texto grande, é só simplesmente uma única letra. Ok? Temos aqui até o valor default, que é o valor padrão, se porventura você instancia determinada variável, você já tem um determinado valor. Ok? Podemos fazer operações matemáticas, como eu já mostrei aqui. E eu posso, por exemplo, colocar este valor aqui a partir de 2 cálculos. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 100L, só para ficar um número mais facinho. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, inteiro mais longo. Ele vai reclamar. Por que ele vai reclamar? Por quê? Porque o long ele é maior que o int. Então, pode ser que falte determinado valor na hora do cálculo. E aí eu posso simplesmente usar a resposta deste daqui, que é o 110. Beleza? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Eu vou colocar aqui o link da documentação. Está em inglês, mas não é tão difícil de vocês lerem. E é isso aí, pessoal. Está lá na descrição. Terminando por aqui. No próximo vídeo a gente já continua com a nossa máquina de suco de macho. Até mais!